diante de Deus tudo aquilo que você vai colocar para o Senhor. Amém? Diga para a pessoa que está só, Deus responde oração. E nós vamos juntos, né? A Bíblia diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos, Ele está presente, e se nós concordarmos acerca de algo, Ele vai fazer. Amém? Então, a partir de quarta-feira, durante 7 semanas, nós vamos colocar aqui dentro os nossos pedidos de oração. Você está convidado, e convide mais alguém para estar aqui na quarta da vitória. Deus tem sido muito bom para conosco, tem manifestado sua glória. E nós vamos abrir esse propósito das 7 semanas com o pastor Jair, de Cachoeira, que vai trazer uma palavra de Deus para o nosso coração neste lugar, e você então está sendo o nosso convidado especial. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia, por favor, no livro que está no Antigo Testamento, difícil demais de achar, chamado Gênesis. Eita glória! Gênesis capítulo 4. Lembrando aos irmãos que amanhã nós temos o Fire, quarta-feira. Irmãos, olha, quem nunca participou do culto da quarta, meio-dia? Quem nunca participou? Levanta a mão, quem nunca participou? Muita gente. Irmão, o que é que você fica fazendo meio-dia? Irmão, você tem 2 horas de almoço às vezes. Tira um tempinho, sabe? Tira ali uma vez por semana. Tira ali um tempo, uma hora. Começa meio-dia e 10, termina 1h10. Então, aproveita esse tempinho e dá uma fugidinha. O culto refúgio é um lugar onde Deus tem falado conosco. É um culto rápido, mas com a presença de Deus tão linda, tão gostosa. Quero te desafiar a estar conosco em nome de Jesus. Amém? Quem aqui não faz parte de um grupo familiar? Levanta a mão aí. Quem não faz parte? Todos já fazem? Glória a Deus. Quinta-feira nós temos grupos familiares. Sexta-feira o culto de mulheres. Sábado-feira vai ser o que mesmo? Vai ser, então não vai ter startinho, é isso? Cadê o povo? Sábado vai ter o pré-startinho e vai ter o startinho. Como é que está essa programação? A pré-conferência, alguém liga para mim aí, para os responsáveis, por favor, porque vai ter a pré-conferência às 19 horas, mas eu não sei se vai ter o starting, tá? 4 horas, então os pais precisam saber. Ok, meus irmãos? Domingo de manhã, irmãos, olha, domingo de manhã está tendo escola bíblica, 9 horas da manhã, presencial, para quem não participa do online. Se você está em um grupo e quer participar da escola bíblica online, procure o seu líder de grupo, que ele vai te passar o link. E se você não quer o online, você pode participar conosco presencial, só pré-conferência, não é isso? Então 19 horas, não vai haver o culto 4 horas da tarde, ok? E a Joelma está lembrando aqui das mães de fé, terça-feira também o nosso culto, ok? Então domingo, 10 horas da manhã, culto de celebração ao Senhor. Hoje, irmãos, quem estava aqui hoje de manhã? Quem esteve aqui, irmãos? Olha, foi um culto maravilhoso. Deus, assim, manifestou sua glória de forma especial. E aí nós temos às 17 horas e 19 horas, convide alguém para estar conosco. Amém? Quem achou, diga aleluia. E conheceu Adão, a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a quem? Qual é o nome do cabra? Caim. Devia ter mudado o nome dele, né? Levantaim, Caim, aí já queda certa. E disse: alcancei do Senhor o homem, e deu à luz mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe, mas Abel trouxe dos primogênitos das suas ovelhas, e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta
não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: por que tirastes? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? Presta atenção nisso que vimos. Olha a pergunta. Olha a pergunta. Por que descaiu o teu semblante? Ele diz assim: se bem fizeres, não é certo que serás aceito. Lembra que o texto falou que Deus já tinha rejeitado Caim? Deus fala: você tem a oportunidade de agir de forma correta e você tem a possibilidade de ser aceito. Essa é a palavra de Deus para ele. Aí diz assim: e se não fizeres o bem, o pecado está o quê? Ao quê? À porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele você deve dominar. Tem coisa para a gente falar hoje aqui, hein? Tem umas coisas para a gente falar aqui, boas. E falou Caim com o seu irmão Abel. Linda já está ali, ó. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel teu irmão? Ele disse: não sei. Sou eu o guardador do meu irmão? E disse Deus: que fizestes? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Põe a mão sobre o seu coração. Pai, nessa tarde nós colocamos diante de ti, nessa noite já, colocamos diante de ti as nossas vidas, e eu te peço, Espírito Santo, que fale conosco. Não nos deixe sair daqui sem ouvirmos a tua voz. Trabalha conosco naquilo que precisamos ser trabalhados, mas saiamos aqui com uma convicção de que o Senhor falou conosco. Amém e amém. Diga para a pessoa que está ao seu lado: Deus se importa com o teu relacionamento com outra pessoa, com o teu irmão. Amém, meus irmãos? Esse texto, ele é um texto muito interessante. Geralmente se fala nele a respeito de oferta, mas eu não quero falar sobre oferta. Eu quero falar das implicações deste relacionamento entre Deus, o homem e nós outros. A Bíblia vai dizer para nós que, ao cabo de dias, eles dois trouxeram uma oferta. Deus rejeita Caim, mas aceita a Abel e aceita a oferta de Abel. E a Bíblia diz então que Caim, quando ele teve a sua oferta rejeitada, ele se ira. E então a Bíblia diz que o semblante dele descai, não é? Ou seja, o semblante dele caiu. E aí Deus diz: olha, se você fizer o bem, você vai conseguir ser restaurado. Mas ele não permite que isso aconteça, e ele acaba matando o seu irmão. E a Bíblia diz então que Deus precisou interferir nessa história, trazendo então sobre Caim uma maldição que perpetuou-se, né, para o resto da sua vida. Então, o que nós podemos aplicar, o que nós podemos aprender, o que nós podemos aprender com essa história, que é relativamente triste, mas ao mesmo tempo ela traz para nós algumas coisas, alguns aprendizados. A primeira coisa, meus irmãos, é que você não tem que ter inveja de ninguém. Diga à pessoa que está ao seu lado: não tem inveja de ninguém. O que aconteceu com Caim é que Caim olhou para Abel, viu Abel sendo aceito pelo Senhor, e ele invejou seu irmão. Ele começou a dizer aquilo, né, que tem uma música mundana que diz assim: por que não eu, né? Por que não eu, né? E aí, o que acontece? Muita gente no relacionamento com Deus, vê Deus fazendo alguma coisa na vida do irmão, e ao invés de se alegrar com o irmão, ele simplesmente
começa a criar uma resistência com a pessoa, começa a rejeitar aquela pessoa. Por quê? Porque ela diz assim: meu Deus, eu é que poderia estar ali, eu que deveria estar ali, eu é que queria estar ali. Então não deixe jamais a inveja tomar conta do seu coração. Não deixe isso acontecer, porque se você permitir que isso aconteça, você vai estragar o relacionamento com as pessoas que você mais ama. Eu falo de relacionamentos aqui na igreja, mas falo de relacionamentos em casa. Quantos irmãos de sangue, que não aguenta ver a cara um do outro, porque o pai, acontece a mesma coisa. Tem pai que ama mais um do que o outro. E se você perguntar para o pai, né? Ó pai, você ama mais o fulano do que o ciclano? O pai vai dizer o quê? Ama os dois do mesmo jeito, mas não trata do mesmo. E o que acontece com aquele que não é tratado do mesmo jeito? Ele diz assim: eu sou rejeitado. E começa a invejar o irmão, e aí alguns chegam realmente a rejeitar, não querer o relacionamento, brigam o tempo inteiro. Irmão, olha, não deixe que isso tome conta do seu coração. Quem é irmão aí um do outro, já viu, Vitor? Quem é... ela é certa, ok? Então, não deixe, no relacionamento, não deixe. A segunda coisa, meus irmãos, é que Deus, Ele diz para Caim, olha Caim, você irou demais, você irou-se fortemente. A palavra ira, no original, ela dá, irmãos, a ideia de sentimento de vingança. Sabe quando você deseja se vingar de alguém, você se ira. Por isso o apóstolo Paulo diz assim: irai-vos, mas não pequeis. Quando Caim se ira, ele sente algo no seu coração, e ele diz assim: eu vou me vingar. Ele poderia tentar se vingar de Deus, não é verdade? Não foi Deus que rejeitou? Mas ele simplesmente se ira contra o seu irmão. E foi um laço que Satanás armou. E olha, irmãos, todos nós que estamos aqui somos pessoas suscetíveis a irarmos-nos, sim ou não? Se eu perguntar aqui, quem nunca se irou? Né? Todos nós nos iramos, mas o que a Bíblia está nos ensinando aqui, o próprio Deus está dizendo assim: olha, você pode até se irar, mas você não pode executar o que você está desejando fazer. Não é verdade? Esses dias, quarta-feira, eu falei, os meus filhos sabem disso, né? Irmãos, quem aqui é pai? Levanta a mão, quem é pai? Meus irmãos, tem hora que os nossos filhos fazem as coisas que dá vontade de a gente abraçar e beijar, um abraço forte assim, não é verdade? Tem horas que os filhos tiram a gente do sério. Os meus, quando bebês, quando crianças, meu Deus, me tiravam do sério, mas eu nunca corrigi com raiva. Porque a vontade que você tem é de descer o couro com gosto, com vontade. Mas se você fizer isso, você está dominado por um sentimento que não é bom. Você vai extravasar a sua raiva, não é bom. Então os meus filhos, eu já falei isso para vocês, meus filhos, eu dizia assim, ó, você vai apanhar. E às vezes passava 2, 3 dias para eu corrigi-los. E antes de corrigir, eu sentava com eles, conversava. Tem coisas, irmãos, tem vezes que você tem que aprender a engolir sapo, cobra, aranha, todas as coisas. Por quê? Porque o problema não é você se irar, é você externar o que está aí dentro do seu coração. E quando você externa, quando você executa, não tem mais jeito. Diga para a pessoa que está ao seu lado,
faça de tudo para não ter que pedir perdão. Irmãos, a gente tem que fazer isso. Então Deus chamou Caim e falou assim: Caim, você está muito irado, Caim. Você está muito irado. E a ira de Caim foi tão grande que ele decaiu, ele deixou o seu semblante caído. Tal foi a ira de Caim. Então, maridos, se você se irar com sua mulher, bota um cadeado nessa boca, pelo amor de Jesus. Mulher, se você se irou com seu marido, bota um cadeado nessa, bota um zíper. Não faz, né? Tem umas abençoadas aí que eles entram em conflito. A primeira coisa que a mulher faz é dizer: vai dormir no sofá. Ou o homem se zanga: vai dormir no sofá. Tem uns vídeos aí na internet, quando a mulher, o homem sai da cama, quem deita lá? O diabo, o pombagira senta lá e começa a soprar no ouvido. Está vendo? É assim. Seu casamento não vai para frente e começa. Não faz isso. Aprende a controlar, aprende a dialogar seu relacionamento. Terceira coisa que eu quero pontuar aqui, meus irmãos, diz assim: se bem fizeres, não é certo que serás aceito. E aí ele vai dizer assim: se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta. Diga para a pessoa que está ao seu lado: o pecado está todos os dias na sua porta. Todo dia, né? Você abre a porta. Quando você abre a porta, né? Quem está lá? Tcharam! Não mudou. Então o Senhor disse para Caim: Caim, você tem que dominar o pecado. Diga para a pessoa que está ao seu lado, diga: você tem que dominar o pecado. O problema nosso, irmãos, é que a gente tem uma mania ruim de transferir culpa para Deus. Porque às vezes a gente faz as coisas erradas e fala assim: não sei por que Deus permitiu. Não é verdade, gente? 90% das coisas que a gente colhe é porque nós semeamos. Então Deus falou para Caim assim: ó Caim, é o seguinte, você tem livre-arbítrio. Caim, você tem duas opções: você escolhe a vida ou a morte. Se você escolher o pecado vai bater na sua porta. Ele está aí te rodando, Caim. Então você tem a escolha, você tem a opção de escolher. Ou você controla ele, ou você cede a ele. Só que a Bíblia diz que todo pecado leva à morte. Então, irmãos, é responsabilidade minha, é responsabilidade sua controlarmos o que, pastor? Controlarmos os nossos impulsos, controlarmos os nossos desejos. Porque a carne, diga para a pessoa que está a sua carne não se converte. A carne, ela continua sendo carne, o espírito continua sendo espírito. E eu decido o que eu vou fazer. Então Deus chamou Caim e disse: olha, Caim, nesse relacionamento que você tem com o seu irmão, você tem a opção de controlar o pecado, de controlar os seus impulsos, ou então executar o que você está pretendendo fazer. Engraçado que Deus já sabia o que ele queria fazer. Então nessa noite eu quero te dizer, nessa noite, irmão, pecado, eu já falei isso outras vezes, o diabo a gente resiste, mas pecado a gente... O que Caim tinha que fazer aqui? Caim tinha que fazer aqui?
deu vontade de matar o irmão dele, deu vontade, o que é que ele tinha que fazer? Sair para longe. Ei, jovem, quando você tiver com muita vontade de agarrar essa menina que é sua namorada, foge dela, pelo amor de Deus. Ó, minha filha, é o seguinte, o negócio que está ficando complicado, amanhã a gente se vê. Glória a Deus. Não namora onde não tem ninguém olhando. Porque Caim, irmãos, Caim levou Abel para onde? Para um lugar onde não tinha ninguém. Quando você estiver na internet sozinho, ei, querido, foge. Sua carne vai pedir para você, quem é homem, vai pedir para você olhar para a mulher pelada. Fala para a sua carne, eu não vou. Bota esse celular de lado, vai dormir, aleluia. E as mulheres também, viu, que hoje em dia o trem desandou. Que antigamente a mulher, né? Mas as meninas também. Por quê, irmãos? Satanás se aproveita dos desejos da nossa carne. Você vai se irar, sim ou não? Sim, meu irmão. Vai se irar, sim. Você vai ter desejo de cometer o mal? Sim. Mas o que a Bíblia está dizendo é o seguinte: você tem controle. Diga para a pessoa que está falando, você tem controle. A ordem é controle-se, a ordem é segura as pontas, a ordem é fica na tua, não deixa Satanás tomar posse da sua vida para executar aquilo que desagrada a Deus. E aí então, diz o Senhor, porque tiraste, porque descaiu o teu semblante. Se você fizer bem, não é certo que serás aceito. Olhem, meus irmãos, Deus sabe que eu e você somos o quê? Imperfeitos. Diga para você mesmo, eu sou imperfeito. Mas sirva um Deus perfeito. Mas que é misericordioso, meu irmão. O grande problema aqui é que Deus olha para Caim e fala assim: Caim, eu sei que você é imperfeito, Caim. Mas você tem a opção de não fazer o que você está fazendo. Porém, Caim, olhe bem. Ele diz assim: se não fizeres bem, o pecado jaz à porta e sobre ti será o seu desejo. Mas sobre ele você deve dominar. Aí ele fala assim, verso 8 diz assim: e falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Diga para a pessoa que está ao seu lado assim: Deus sabe que você é imperfeito, mas se você fizer, você vai ter que pagar as consequências. E esse é um problema que muitas pessoas não entendem. Nós às vezes não entendemos. Tem gente que vem para o Evangelho, e a pessoa sofre, como diz o ditado, né? Igual subaco de aleijado. Mas não entende. E aí ela acha assim: ah, pastor, mas Deus já me perdoou, por que eu sofro tanto? Porque Deus perdoa os seus pecados, mas não anula o que você semeou. Não anula. Deus perdoa os seus pecados, mas não anula. Olha, irmãos, a semeadura, ela é o quê? Ela é o quê? Não. A semeadura, ela é opcional, mas a colheita, ela é o quê? Obrigatória. Então Deus falou para Caim, disse assim: Caim, você tem duas opções. Ou você vai segurar as pontas aí e vai mudar de vida, e como colheita você vai ser aceito, ou então, do contrário, o pecado vai dominar você
e você vai ter que sofrer as... Qual foi a opção de Caim? Ele disse: eu quero sofrer as consequências. E aí a Bíblia diz que o Senhor falou para ele assim: onde está Caim? Onde está Abel? E ele disse: porventura sou eu o guardador do meu irmão? Eu não sei onde é que está ele. E o Senhor disse assim: o que fizestes? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Olhe bem aqui. Quando Deus fala para Caim assim: onde está Abel teu irmão? E ele diz: eu não sei. Aqui há um intervalo de tempo entre a primeira conversa que Deus teve e o tempo que Caim mata Abel. Há um intervalo de tempo, eu não sei qual é o tempo aqui. Mas a verdade é que Caim, ele fez mais ou menos o que Davi fez. Davi viu Betseba, quando descobriu que Betseba estava grávida, mandou chamar Urias, tentou fazer Urias voltar para casa, ele maquinou todas as coisas. Agora, olhe para a pessoa que está do seu lado e fala assim: Deus está olhando o teu relacionamento com o teu irmão. E quando eu falo o teu irmão, eu vou mudar a expressão com o teu próximo. Esse teu próximo é com teu irmão, com teu amigo, com tua esposa, com teu filho, com todos. Deus não ignora. O apóstolo João, ele vai dizer algo no capítulo 1, versículo 5. Ele diz que aquele que anda na luz como Jesus está, ele tem comunhão com o outro, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o... Jesus, ele também... Bota o texto para mim aí, por favor, Lipe, o texto. Aquele texto. Veja o que Jesus diz, olhe bem: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que teu irmão, olha, que teu irmão, não é você ter algo contra alguém, é você lembrar que teu irmão tem o quê? Passa. Deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão. E depois vem e apresenta a tua oferta. Diga aí de novo para a pessoa que está ao seu lado, fala assim: Deus está observando o nosso relacionamento. Deus está observando o nosso relacionamento uns com os outros, meus irmãos. E Ele é o juiz. Ele é o que julga. E o pior é que, bota lá, Lipe. O pior, irmãos, é que quando eu não estou bem com o meu irmão, quando eu não estou bem com o meu próximo, eu não posso estar bem com Deus. O apóstolo Tiago, ele vai dizer que nós temos que cuidar para que a nossa oração não seja impedida. Então, nessa noite, eu quero te perguntar: como anda o teu relacionamento com o teu próximo? Você que é irmão de sangue, como anda o relacionamento seu com o teu irmão? Você que é casado, como anda o relacionamento seu com sua esposa, seu esposo? Você que é namorado, você que é alguém que trabalha em algum lugar, como está o relacionamento seu com o teu próximo? Deus é o justo juiz que está a nos observar. É o justo juiz. Além do mais, a minha pergunta para você nessa noite é: quem está controlando você?
Quem está controlando você é o Espírito Santo ou é o teu temperamento? Quem está controlando você? Quem está controlando você é o Espírito Santo ou o pecado? Quem está controlando? E tem gente que fala assim: pastor, eu sou assim mesmo. Se a pessoa quiser conviver comigo, tem que me aturar assim. Eu já falei que eu sou assim. E está o que, gente? Errado. Pega esse temperamento que não controla e põe debaixo do Espírito Santo. Fala assim: Espírito Santo, eu preciso mudar. Né, Leozinho? Preciso mudar. Domínio próprio, mansidão, é o fruto do Espírito Santo que precisa ser plantado em você, meu irmão. Então essa semana, tira essa semana para dizer assim: meu Deus, eu quero vigiar nisso. Irmão, e você vai ver que tem tanta circunstância que vai aparecer, e aquilo que eu falo, às vezes você diz assim: Senhor, né? Você fala assim: Senhor, eu quero domínio próprio. Aí você acha que vai ficar tudo, você vai ficar zen, né? Vai ficar assim. A pessoa vai falar com você e você vai falar assim: não, está tudo certo. A pessoa vai te xingar e você vai falar: não, está tudo na boa. Não vai acontecer isso. O que vai acontecer é que pessoas vão pisar no seu pé. Elas pisavam no seu pé com uma intensidade, elas agora vão pisar com mais intensidade. Vai dar uma rodadinha assim. Quem te domina? Pergunta aí para a pessoa que está falando: quem te domina? Eu preciso, nessa noite, orar por mim, por você, por nós, para que nós não caiamos nessa mesma cilada que Caim caiu. E Deus, ele alertou a Caim. A minha pergunta é: quem é que nos alerta no dia de hoje? Diga para a pessoa que está falando: o Espírito Santo te alerta. É o Espírito Santo quem te alerta. É o Espírito Santo que, quando você vai falar, ele diz assim: não fala. E aí o capeta está do outro lado: vai deixar por isso. Então nessa noite eu quero te pedir para se colocar em pé. E nós vamos colocar as nossas vidas diante do Senhor.